Breaking Bad está entre as melhores séries de TV de todos os tempos, seja pela cinematografia, as atuações, a história cuidadosamente estruturada e o cuidado colocado nessa narrativa. Tudo isso faz com que essa seja uma das maiores séries já feitas. Mas na minha opinião, nada disso realmente importa, porque o aspecto mais importante, se não o mais importante da série, é a caracterização de seus dois protagonistas, Bryan Cranston como Walter White e Aaron Paul como Jesse Pinkman. Se por um segundo um desses personagens não fosse tão bom quanto o outro, ou cometesse um erro ao longo da série, Breaking Bad não seria tão icônica como é hoje. Pelo título e a thumbnail, você já deve ter adivinhado sobre o que esse vídeo se trata. Jesse Pinkman é meu personagem favorito em Breaking Bad, e acredito que ele tem o arco mais envolvente de toda a série. Hoje vou falar sobre o arco de Jesse e explicar por que acho que ele é o personagem mais trágico da série. Mas antes, se você gostar desse vídeo, deixe um like. Se quiser acompanhar mais conteúdo, se inscreva. E se quiser deixar suas ideias, interpretações ou opiniões nos comentários, sinta-se à vontade. Acho que devo começar dizendo que ainda não vi El Camino, então não sei exatamente como a história de Jesse termina, mas gosto dos finais em aberto que a série proporciona. Lembre-se que El Camino só foi lançado anos depois do final de Breaking Bad, porque o próprio criador achou que aquele era um bom desfecho para a história de Jesse, e eu concordo com isso. Por isso, não considerarei El Camino nesse vídeo. Acho que o arco de Jesse é realmente belo, porque começa de uma forma muito simples. Ele era apenas um cara, um viciado que nunca realmente fez nada de sua vida antes do episódio piloto. Ele se junta a um gênio da química que saiu de uma empresa bilionária, que tem câncer e está pronto para morrer a qualquer momento. Não dá para falar sobre Jesse sem mencionar Walter, porque ele é essencial para a jornada de Jesse. Walter impulsiona Jesse como personagem e permite que ele cresça até se tornar o homem que vemos no final da série. E essa dinâmica entre eles é simplesmente genial. Aprendemos muito sobre Jesse nos primeiros anos da série. Ele era um aluno de Walter, um preguiçoso, viciado em maconha e outras drogas desde jovem. À primeira vista, ele parece só mais um marginal, um drogado que desperdiçou sua vida. Mas é exatamente isso que torna Jesse tão interessante para mim. Ele não se tornou assim por causa de uma infância ruim ou pais abusivos. Ele ama seus pais e diz várias vezes que eles não têm culpa de como ele acabou. Ele é apenas um cara que tomou más decisões. E é aqui que entra Walter. No começo, ele assume um papel quase paternal para Jesse, não exatamente como um pai e filho, mas como um mentor, uma relação professor e aluno. No início, essa relação até melhora a vida de Jesse. Ele começa a se tornar uma pessoa melhor. E através dessa lente, vemos um lado mais compassivo dele, algo que infelizmente não dura muito. Aos poucos, ao longo da série, vamos percebendo que o Walter White provavelmente foi a pior coisa que aconteceu a Jesse, e é por isso que ele é o personagem mais trágico, como eu disse. Ele indiretamente causou a morte de Jane, indiretamente causou a morte de Andrea, envenenou uma criança, fez Jesse ser espancado várias vezes, obrigou Jesse a se livrar de cadáveres, fez Jesse cometer assassinato, literalmente fez Jesse ser escravizado por neonazistas. E o pior é que, em vários momentos da série, Jesse tenta melhorar. Ele se afasta de Walter várias vezes, seja por causa de uma namorada ou pela relação mentor e aluno com Mike. Em cada uma dessas situações, existem momentos em que Jesse poderia ter tomado um rumo completamente diferente e tido uma vida melhor, sem a influência de Walter. Mas Walter sempre o puxa de volta, seja através de manipulação, da intimidação ou do abuso psicológico. Ele destrói Jesse pouco a pouco, até o ponto em que Jesse está prestes a incendiar sua própria casa. Agora vamos analisar cronologicamente os piores momentos da relação entre Walter e Jesse. O primeiro grande evento foi a morte de Jane. Esse foi o primeiro grande trauma de Jesse na série. Pela primeira vez, vemos um lado vulnerável e emocional dele. Vemos que ele realmente se importa com alguém além de si mesmo. Ele e Jane planejavam uma nova vida, um futuro melhor, longe das drogas. Mas antes que pudessem fugir, decidiram se drogar mais uma vez. Naquela mesma noite, Walter aparece no apartamento e a vê sufocando com seu próprio vômito. E ele simplesmente a deixa morrer. Mais tarde, ele ainda joga isso na cara de Jesse. Vemos outras demonstrações de compaixão por parte de Jesse, como no episódio em que ele precisa recuperar um lote de metanfetamina de um casal de viciados. Ele acaba se afeiçoando ao filho deles e deixa o menino para ser encontrado pela polícia, esperando que ele tenha uma vida melhor, algo que Jesse nunca teve. Depois disso, Jesse é forçado a trabalhar para um chefão do crime e a enfrentar um cartel. E, embora esses eventos não tenham ligação direta com Walter, o assassinato de Gale tem. Jesse foi colocado em uma situação que ninguém deveria enfrentar.
Tirar uma vida é algo que te marca para sempre, e Jesse nunca conseguiu se recuperar completamente desse trauma. Tenho quase certeza de que ainda há algum trauma não resolvido lá dentro que ele precisa lidar, mas na maior parte ele conseguiu aprender com isso e se fortalecer com a experiência. Mas o mesmo pode ser dito quando isso acontece com uma criança. Existe algo em Jesse que eu amo muito, a compaixão pelas crianças. Sei que isso não deveria ser algo único para qualquer um. Todo mundo deveria ser legal com as crianças, certo? Mas algo no jeito que Jesse faz isso impacta mais, porque ele teve uma infância tão ruim. Ele tem um irmão mais novo e sabe como essas drogas e essa vida podem corromper as crianças até adolescentes. Sempre gostei desse aspecto do caráter dele. Mas a criança inocente, que não tinha nada a ver com isso e foi baleada por Todd, isso o destrói. Isso o marca mentalmente. E sabemos como ele se sente sobre envolver crianças nisso. Então, agora, está completamente acabado. Mas ele não quebra ainda. O último estopim dele foi com Brock. Jesse sabia, no fundo, todo esse tempo, que o Walt tinha algo a ver com isso. Quando ele junta tudo, ele estoura. Ele está pronto para queimar a casa dele até o chão. Até que Hank convence ele. Tudo isso leva provavelmente ao momento mais trágico de Jesse, além das mortes. A traição de algo que ele achava que era seu amigo. Isso é facilmente a pior coisa que o Walt já fez com Jesse, aliás. A forma como ele zombou de Jesse com a morte de Jane, então o sentenciou à morte. Pelo menos é o que ele pensava. Mas Jesse realmente se torna um escravo dos neonazistas, chantageado por Eden, aterrorizado pela morte de Andrea. Ninguém merece isso. Ninguém merece esse tipo de punição. Mesmo que você queira argumentar que Jesse foi hipócrita e também foi uma pessoa ruim por uma boa parte da história, ele sempre admitiu para si mesmo e para sua família que as escolhas eram dele e que sua família não tinha nada a ver com o jeito que ele se tornou, e que eles o criaram da forma certa. Mas todas as mortes, todos os assassinatos, todos os entes queridos, tudo isso foi culpa do Walt. Jesse Pinkman era um cara compassivo. Ele se importava com os outros. E aquele outro foi usado contra ele em um ambiente de trabalho cruel. O criador da série disse que, antes de El Camino sair, ele imaginava um final feliz para Jesse, que ele esperava que ele fugisse para o pôr do sol e fosse capaz de fazer algo por si mesmo. E eu realmente espero que ele tenha conseguido, porque, na minha opinião, ele foi quem mais sofreu, e quem mais foi traumatizado, e quem mais mereceu deixar tudo isso para trás. Jesse Pinkman era um indivíduo de bom coração, um bom garoto cuja vida foi destruída pelas drogas. Um garoto que, quando começou a trabalhar com Walter White, achava que poderia ganhar dinheiro suficiente para ir para a faculdade e talvez fazer algo positivo para mudar sua vida e melhorar. A estabilidade financeira que ele ganhou com o tempo ao lado de Walter White permitiu que ele alugasse um apartamento, conhecesse novas pessoas, formasse novos relacionamentos e até conhecesse novos entes queridos fora de sua família. Uma família que o abandonou por causa de sua luta com a adição. Sempre que Jesse ficava confortável com sua família, ele se afastava de Walter, deixava de focar no produto e no negócio e estava pronto para deixar tudo para trás, pronto para mudar sua vida. Mas toda vez que ele estava tão perto da redenção, Walter não deixava. Toda a manipulação, o abuso verbal que Jesse sofreu de Walter White, ele não podia suportar para sempre. Fazer a redenção suprema que alguém poderia fazer nessa série. Ir até a polícia, mesmo que ele tivesse que ir junto com eles. Ele faria qualquer coisa para derrubar Heisenberg, mas Walter não deixou isso acontecer. Depois de ter os neonazistas matado seu cunhado e um policial, ele se concentra em Jesse, zombando sobre como ele matou sua ex-namorada e então sentenciando à morte, só para ele se tornar um escravo dos neonazistas e ter mais entes queridos assassinados. Jesse não queria que nada disso acontecesse. Ele só queria ganhar dinheiro com seu velho professor de química. Sempre que alguém envolvia crianças, ele interrompia imediatamente. Sempre que ele precisava ser compassivo com alguém e mostrar o quão bom ele poderia ser, só para mostrar a eles um novo caminho, ele sempre os ajudava. Jesse Pinkman, apesar de tudo que fez de legal na série, era realmente muito bom. Ele era um garoto que não queria machucar ninguém. Ele só queria ganhar algum dinheiro e, infelizmente, porque seu parceiro de negócios estava muito viciado nesse estilo de vida, pessoas se machucaram. Jesse Pinkman se machucou, e ele é uma das pessoas que mais sofreu no universo de Breaking Bad. E embora eu não tenha visto El Camino, espero sinceramente que ele tenha conseguido um final feliz, que ele tenha sido capaz de mudar sua vida e fazer algo bom com ela, que ele tenha lidado com seu trauma e deixado essa vida para trás, e é nisso que eu realmente acredito. Jesse é o personagem mais trágico de Breaking Bad. Ei pessoal, obrigado por assistir ao vídeo. Eu não queria ir muito a fundo, acho que só queria falar sobre Jesse, porque eu gosto tanto dele como personagem e porque acho que sua trajetória ressoa mais comigo.
Mas se tiver algo que você queira que eu cubra, deixe nos comentários abaixo. Estou disposto a falar sobre qualquer coisa. Mas é isso para esse pequeno final. Se você gostou do vídeo, curta. E se quiser ficar por aqui, inscreva-se. Eu realmente aprecio tudo que vocês estão fazendo por mim. Tenha um bom dia.